A salvação pelas obras é possível? O que a Bíblia diz? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Comportamento Cristão. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para a fé cristã: a salvação pelas obras. Será que podemos ser salvos pelas nossas próprias boas ações? O que a Bíblia e o Evangelho e Jesus Cristo realmente ensinam sobre isso? Muitas pessoas acreditam que podem alcançar a salvação por meio de suas próprias obras, fazendo o bem, ajudando os outros e seguindo regras morais. Mas será que isso é suficiente? Será que podemos nos tornar justos diante de Deus pelos nossos próprios esforços? A resposta bíblica para essa questão pode surpreender você. Primeiro, a gente tem que entender que somos pecadores por natureza. Antes de falarmos sobre as obras, precisamos entender nossa verdadeira condição diante de Deus. A Bíblia ensina claramente que todos nós somos pecadores. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que, por mais que tentamos fazer o bem, nossa natureza pecaminosa nos impede de alcançar a perfeição exigida por Deus. Desde Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e contaminou toda a humanidade. A consequência do pecado é a separação de Deus. Em Romanos capítulo 6, verso 23, a palavra nos diz: porque o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a salvação dependesse das nossas obras, precisaríamos ser perfeitos para merecê-la. Porém, sabemos que isso é impossível. Nenhum ser humano, por mais justo que pareça, consegue cumprir toda a lei de Deus sem falhar. Então, as obras não são capazes de nos salvar? Vamos falar sobre isso. Muitas religiões ensinam que podemos alcançar a salvação acumulando boas obras. Porém, a Bíblia nos ensina algo diferente. Em Efésios capítulo 2, versos 8 ao 9, o apóstolo Paulo escreve: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de homens, nem de obras, para que ninguém se glorie. Aqui fica claro que a salvação não vem de nossas obras, porém da graça de Deus. Se pudéssemos ser salvos por méritos próprios, isso significaria que poderíamos nos vangloriar diante de Deus, como se tivéssemos conquistado a salvação por meio dos nossos esforços. Porém, a salvação é um presente divino, algo que não podemos ganhar, mas apenas receber. Outro exemplo está em Tito capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante